fica contando como uma aula, né, por conta da prova. Eu só vou estender o prazo por conta desses pedidos, né? Eu acho que foram pessoas da outra sala que me pediram, não sei se dessa alguém me pediu, mas vamos adotar um modelo padrão, tá bom? Então eu abro na quinta, vocês têm um tempo maior para fazer essa prova e entregar, e aí eu fecho o sistema logo depois da aula, beleza? Então, vocês têm esse período todo aí para fazer a prova. É, verdade, verdade. Tá bom? É legal. Gente, vamos lá então. Eu tenho dois textos grandes hoje para comentar com vocês, e esses dois textos eles são importantes aí para a prova, tá? Muito importantes. O primeiro texto que eu queria comentar com vocês hoje é um texto do Moltmann, né? Ele faz uma pergunta básica, o que é teologia, e vai respondendo isso numa espécie de aventura, né, de revisão biográfica, né, ou seja, na sua própria história, no seu próprio locus teológicos, né, como ele mesmo gosta de dizer, e ele vai tentando responder isso. O segundo texto é um texto do Rubem Alves, que aparece na sua obra clássica Protestantismo e Repressão, e a gente vai discutir, então, esses dois textos hoje. Espero que vocês tenham lido, né, e que a gente consiga avançar aqui. Então, eu vou citar por cima algumas coisas, né, partindo do pressuposto que vocês leram, tá? O texto do Moltmann é dessa obra aqui, uma obra publicada no Brasil pela Unicinos, Experiências de Reflexão Teológica, Caminhos e Formas da Teologia Cristã, Jürgen Moltmann, publicado pela Unicinos. É interessante que um reformado no Brasil é publicado pelos jesuítas, né? E a Igreja Reformada no Brasil não valoriza como deveria um reformado como ele, né? Mas tudo bem, faz parte das incoerências do nosso tempo. O que é teologia? Lugares da existência teológica própria. Ele diz assim: inicio com uma introdução pessoal porque percebi claramente a influência indireta do respectivo Sitzenleben, né? Ou seja, o contexto existencial no qual, né, essa coisa nasce, né? Essa reflexão teológica, esse perguntar sobre o que é teologia, forçando um pouco essa expressão da história da forma, sobre os meus interesses e objetos teológicos e por que posso diferenciá-los nitidamente. A percepção do locus teológicos é indispensável para qualquer hermenêutica e qualquer teologia politicamente consciente. E aí ele vai, a partir dessa experiência, né, existencial, desse contexto existencial no qual a teologia brotou, né, ao longo da sua vida, brotou na sua existência, ele vai mostrando quais são esses lugares da teologia, né? Quais são esses locus teológicos onde a teologia apareceu. E ele começa dizendo que o primeiro locus teológicos, o primeiro lugar da teologia é na própria pessoa. E aí ele relata um pouco da experiência dele, né? O Moltmann nasceu em 1926, né? E ainda está vivo, né? Nasceu em Hamburgo. Ele foi casado né? Foi casado a vida toda com uma teóloga feminista chamada Elizabeth Moltmann Wendel, uma mulher que, aliás, ele conheceu quando fazia o doutorado. Ele e a esposa eram orientandos, né, do mesmo professor, do mesmo orientador, eram, né, tutelados, orientados ali pelo Otto Weber, e ela, inclusive, se torna doutora antes dele, né, e essa foi uma experiência, assim, marcante, né, ao longo de toda a vida. Ele relata isso com muita alegria, né, com muita satisfação,
ter dentro de casa uma teóloga com quem ele debatia, conversava, né, e crescia. Era muito interessante. E ele começa dizendo que ele vem de uma família secular, que não tinha nada de religiosa, mas em determinado momento, em 1943, no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, na cidade dele, na cidade natal dele, Hamburgo, houve uma operação, né, da Força Aérea Britânica e 40 mil pessoas morreram, foram carbonizadas, né, pelos ataques. E ele sobreviveu. E a partir desse momento, então, ele fez uma pergunta básica, né? Deus, onde estás? Diante da tragédia, diante da dor, diante das dificuldades todas, ele começou a perguntar sobre Deus. Então, a teologia geralmente começa, né, numa grande crise existencial, no momento onde a gente procura, como ele diz na sequência, consolo para a vida e para a morte. E é exatamente essa inquirição sobre um saber que possa sustentar as nossas vidas que nos leva à teologia, né? Então, quando vocês vieram para o seminário, quando vocês decidiram, né, fazer teologia, na verdade, o primeiro lugar da teologia é esse lugar, né, interno, é esse questionamento existencial, é esse espaço, né, de perguntas, por que a vida é assim, por que as pessoas morrem, há alguma coisa além disso? Então, esse é o primeiro locus, né, teológico, onde a teologia brota, se forma. Mais adiante, gente, só pediria para fecharem os microfones aí, por favor. Mais adiante, ele vai dizer que teologia tem a ver com as perguntas que a gente faz sobre Deus. Quem é teólogo? Teólogo é todo aquele que em algum momento fez alguma pergunta sobre Deus, né? Por isso, existem teólogos que possuem diploma, mas as pessoas, de uma maneira geral, fazem teologia. E há uma teologia pública exatamente porque o reino de Deus nos empurra para esses questionamentos, né, serem levados para o âmbito público, para o âmbito comum das pessoas. Então, quem faz teologia? Todos aqueles que perguntam a respeito de Deus. Mas alguns são tão atingidos por essas perguntas existenciais que continuam fazendo teologia ao longo das suas vidas, né? E resolvem estudar mais a fundo e procuram um curso de teologia e tentam resolver, né, alguns problemas e encontram outros. E assim vai, porque lidar com o sagrado, lidar com Deus, implica exatamente em enfrentar, né, esses questionamentos todos que vão aparecendo nas nossas vidas, né? Então, esse é o primeiro grande locus, né, da teologia. O segundo grande locus da teologia, o Moltmann vai fazer teologia, né? Ele estuda teologia, estuda filosofia em Göttingen, e depois ele vai ser pastor de uma igreja reformada. Na página 18, né, ele diz isso, e ele começa assim: graças à união com a minha mulher Elizabeth, graças a Otto Weber, nosso orientador de tese em comum, ingressei então na formação pastoral, embora de casa não tivesse qualquer noção de igreja, comunidade e pastorado. Após algum tempo de busca, cheguei em 53 à comunidade reformada de Bremen-Wasserhorst, uma pequena comunidade rural composta de 400 almas vivendo em 50 propriedades de 2.000 a 3.000 vacas, né? Ele pastoreava mais
a quantidade de pessoas, a quantidade de vacas, né, do que de ovelhas, né, porque eram poucas as pessoas, mas era uma comunidade rural. Estão ali dois doutores, né, ele e a esposa, tendo que aprender a conciliar, né, essa vida teológica aprofundada com a teologia do povo. E ele diz que exatamente nesse espaço é que surgiu um novo círculo hermenêutico. No final da página 18, ele diz assim: foi ali que surgiu um novo círculo hermenêutico, não mais aquele entre a interpretação do texto e a autointerpretação privada, como em Bultmann, mas aquele entre a interpretação do texto e a experiência de comunhão das pessoas nas suas famílias, na vizinhança e no seu trabalho. Eu percebi a teologia nas prédicas, em cânticos e orações, no ensino e nas conversas domiciliares, como uma teologia comum, dos que creem e duvidam, dos oprimidos e dos consolados. Desde esses 5 anos como pastor na comunidade de Bremen, Wassenhorst, eu estou convicto da teologia comum de todos os que creem e considero um ermo, né, a preeminência de uma teologia puramente acadêmica, né? Ou seja, uma teologia puramente acadêmica solitária, fica desacompanhada, fica meio sem sentido, né? Fica isolada se ela não se associar a essa teologia comum do povo comum. Então, segundo locus teológicos, né, o segundo lugar de espaço para o desenvolvimento da teologia é dentro da comunidade, né, dentro da igreja. E ele tem, né, essa experiência. Então, a teologia começa, né, nesses questionamentos existenciais que todos nós trazemos nos nossos corações, todos somos teólogos quando perguntamos a respeito de Deus. Alguns resolvem levar isso a sério e vão fazer um curso de teologia. Só que essa teologia só fica plena quando a gente vai para a igreja, quando a gente, de fato, volta, né, todas essas armas e coloca essas armas disponíveis, né, para essas pessoas, né, comuns no dia a dia, nas dificuldades, nas suas dúvidas, nos seus descompassos, nas suas incoerências e por aí vai, né? Um terceiro lugar, um terceiro local, um terceiro locus, né, para a teologia se desenvolver, é quando você faz uma teologia para a igreja. Ele é uma espécie de continuador da tradição barthiana, né? Sua grande obra é na área da escatologia, a teologia da esperança, né? Não nos esqueçamos que o Rubem Alves publica uma obra na esteira, né, do Moltmann, 5 anos depois, essa obra de 64, se eu não me engano, o Rubem Alves publica em 69, o seu doutorado em Princeton, e o título é Teologia da Esperança Humana, né? Então tá nessa linha autoral, né, Barth, Moltmann, Rubem Alves, né, ou seja, essa linha autoral, ela tem, lógico, com as suas diferenças todas, né, mas tem um diálogo bastante interessante, né, entre todos eles, perfeito? Então, ele vai dizer o seguinte, que ele teve a oportunidade de dar aula num seminário da Igreja Confessante, e essa foi uma experiência marcante na sua vida. Em 1958, página 19.3. Em 1958, por insistência de Otto Weber, atendia a um chamado da Escola Superior Eclesial de Wuppertal. Esta havia sido fundada em 1935 pela Igreja Confessante, né?
que é aquela igreja que nasce no contexto de resistência ao nazismo. Tem o dedo do Bart, a confissão de Barman, tem a presença marcante, né, depois do Dietrich Bonhoeffer, e ele diz exatamente isso, que ele foi convidado para dar aula nessa escola, né, nesse seminário mítico, né, porque virou um seminário mítico, esse seminário da Igreja Confessante, que resistia ao regime nazista para possibilitar uma teologia livre em relação ao Estado, não sujeita à intervenção política do governo, pois as faculdades teológicas das universidades públicas alemãs encontravam-se equiparadas ou aparelhadas, né, desde 1933, haviam despedido Paul Tillich, Karl Barth e organizado os docentes na Liga dos Docentes Nacional Socialistas, caso já não tivessem se tornado membros do partido por iniciativa própria. Não havia sobrado muita coisa do protestantismo cultural liberal. As faculdades eram dominadas, né, pelos cristãos nacional-socialistas, ou seja, pelos cristãos nazistas, estando à frente de todos Emanuel Hirsch. E aí ele vai mostrando, né, como que já no dia seguinte à fundação dessa escola, ela foi fechada. E aí nós tivemos todo um ensino na clandestinidade acontecendo. É exatamente nesse espaço que a gente percebe a ação pastoral muito intensa, né, do Bonhoeffer. O Bonhoeffer nasceu para ser um teólogo acadêmico, mas ele se torna pastor, exatamente dentro dessa escola que agora terá, né, como professor a figura do Moltmann. Ele diz assim: quanto ao seu espírito e a sua praxis, a escola de Wuppertal estava voltada para a igreja. Algumas comunidades rurais ainda mandavam batatas para os estudantes. Na minha época de seminário, as mulheres da SAF mandavam sabonetes. Na época lá, eles mandavam batatas para essa escola teológica. Sentíamos-nos comprometidos do começo ao fim com a dogmática eclesial de Karl Barth, na qual a teologia não foi desdobrada como ciência da religião, mas conscientemente como ciência eclesial. E ele vai mostrando, né, como eles vão se posicionando, como eles vão construindo uma teologia voltada para a igreja, a partir, né, da leitura que faziam da tradição barthiana. E ele diz assim, que tanto ele, né, quanto um outro grande teólogo do século XX, chamado Wolfhard Pannenberg, nessa escola eles tiveram espaço para publicar duas grandes obras teológicas do século XX. Página 20 diz assim: assim sendo, foi ali que o meu colega Wolfhard Pannenberg publicou em 61 o seu novo programa teológico da Revelação como História. E eu próprio lancei em 64 a minha Teologia da Esperança, né? E, portanto, é nesse espaço, né, de uma escola teológica voltada para a igreja, onde ele diz que a teologia também tem o seu lugar, mas uma teologia voltada para a igreja, né, uma teologia que faça a igreja pensar, uma teologia feita por teólogos, por professores, por estudantes, que querem criar instrumentos para que uma igreja pensante, confessante, uma igreja que resista às aberrações do tempo, que resista aos verdadeiros inimigos. É impressionante como a igreja evangélica no Brasil não tem a menor noção disso, né? A igreja evangélica no Brasil, a igreja protestante no Brasil, a gente está vendo uma igreja que, quando vê o diabo, não consegue reconhecê-lo, né? Simplesmente adora, cai de joelhos, né? Não consegue perceber a diferença entre o bem e o mal, entre a mão direita e a mão esquerda,
cantaram muito, né? É muita musiquinha da Ana Paula Valadão, então dá nisso, né? É pouca teologia e muita musiquinha, né? E aí deu nisso, né? Agora, a teologia séria, a teologia profunda, ela tem esse compromisso, né? De fazer com que se produza coisas. Quer dizer, não é um livrinho devocional. Se você quiser ler um livrinho devocional, não leia isso aqui. Agora, se você quiser ler teologia de verdade, leia isso aqui. Tá? Por isso que quando eu critico esses caras que estão aí, na moda, né, eu sei o que eu estou falando. Eu sei. Não é possível que esses caras sejam tomados nesse nível. O cara passa 4 anos no seminário e sai dizendo que fez teologia porque leu esses ídolos com pés de barro, mas não leu os clássicos da teologia. Não leu os clássicos da teologia. Do século XX, então, mas nem pensar. Será que de fato a gente está fazendo teologia? Ah, mas é uma teologia acadêmica. Não, não é uma teologia acadêmica. É uma teologia voltada para a igreja, para fazer a igreja pensar, para que a igreja não caia nesses simulacros, para que a igreja não caia nessas encruzilhadas, para que ela entenda o seu papel na história, né? É essa a proposta desse locus teológico, né? A teologia presente na vida das pessoas através de uma reflexão aprofundada, de um pensamento alargado, não de um pensamento estreito, né, pequeno, pensamento, né, igrejeiro. Uma coisa é você pensar uma teologia para a igreja, outra coisa é você fazer uma teologia igrejeira, que é aquela que te fornece ferramentas práticas, porque você está preocupado com o pragmatismo, com aquilo que vai dar certo. Eu quero reunir ferramentas aqui no seminário para levar para a minha igreja, porque eu não quero pensar, eu quero tudo pronto. Talvez esse seja o grande problema da teologia, não tem nada pronto. O que está pronto nos trouxe até aqui, né? Ou seja, essa falta de reflexão, essa cópia de um modelo malfadado norte-americano, uma teologia gospel, de cantoria vazia, né? De cópia de modismos. O que falta é uma reflexão, de fato, teológica aprofundada. Em último lugar, ele diz que a teologia se constrói na universidade, né? E ele diz que quando ele chega na universidade para dar aula, ele teve um problema de consciência, né, sobre a questão do juramento ao Estado, isso é muito forte, né, dentro do ambiente alemão, mas ele percebe que a universidade é o espaço da pluralidade, da crescente comunhão ecumênica, onde ele pôde dialogar com várias outras vertentes do cristianismo e várias outras religiosidades, né? Caminhando para um diálogo maduro, sem necessariamente abrir mão dos seus valores, dos seus princípios. Eu vejo propostas, eu tenho cobrado, né, como fiz com vocês quando vocês estavam no segundo ano, eu fiz com os alunos que estão no segundo agora, o Marco está fazendo a disciplina lá também, e eu pego alguns projetos assim, e o cara já parte do pressuposto de que o pluralismo é do demônio. Meu Deus, de onde os caras estão tirando essas coisas? Nós vivemos num mundo plural, porque isso é culpa da pós, e assim, né? Culpa da pós-modernidade. Palavras, né, aprendidas de púlpito, de gente que não sabe nem o que é pluralismo e nem o que é pós-modernidade. Porque ficam repetindo jargões, fazendo teologia de orelhada. Escutam um cara falando aqui, vão passando ali, passando a colar. Quando você pede para colocar no papel, defina para mim o que é pós-modernidade. Não sai muita coisa. Defina para mim o que é pluralismo. Por que o pluralismo é tão ruim? Por que a pós-modernidade é tão ruim assim? Né? A história não vai voltar atrás. Ou você aprende a fazer teologia na pós-modernidade, amigo,
ou você vai querer dar uma marcha ré na história, dar um cavalo de pau na história. E aí não faz muito sentido, você não consegue brecar o movimento, você não consegue segurar a água depois que ela desceu pela cachoeira. Não tem como você fazer a coisa retroceder. Você não vai voltar para o século XVI. O século XVI enfrentou os seus dilemas com a cabeça erguida. Você, no século XXI, quer voltar para o XVI? Não. O tempo que Deus chamou você para fazer teologia é esse tempo. O tempo do século XXI, com todos os seus desafios, com todos os problemas e dificuldades do nosso tempo. Né? Então, portanto, cabe a nós, né, entendermos isso. E uma outra parte que me chama muito a atenção desse texto aparece na página 26. Eu acho essa parte aqui linda, quando ele fala da teologia dos ateístas. Né? Além de você fazer teologia na própria pessoa, fazer teologia na comunidade, fazer teologia para a igreja e na igreja, né? A partir de um seminário, de uma escola teológica, fazer teologia na universidade, você também pode fazer teologia a partir dos ateístas. Eu acho essa parte aqui maravilhosa. Ele diz assim: contra a limitação da teologia aos cristãos crentes, perguntamos, pois, todo incrédulo que reflete sobre o seu ateísmo e sobre a sua decisão pela incredulidade não seria também um teólogo? Ateístas que têm algo contra Deus e a fé em Deus normalmente sabem muito bem a quem e o que estão rejeitando e têm as suas razões para isso. Aprende-se muito sobre o verdadeiro cristianismo do livro do Anticristo, de Nietzsche, e a moderna crítica à religião feita por Feuerbach, Marx e Freud, né? Ou seja, os mestres da suspeita. É a teológica até na sua antiteologia. Existe, além disso, um protestaísmo. Essa expressão é maravilhosa. Protestateísmo. Essa é a expressão correta. Protestateísmo. Um neologismo inventado, né, pelo próprio Moltmann, que mostra exatamente, né, essa dificuldade, mas mais do que a dificuldade, né, essa dor terrível, essa dor da alma, que faz com que as pessoas se posicionem. Existe, além disso, um protestateísmo que luta com Deus, qual Jó, e que, por causa dos sofrimentos da criatura, que clamam ao céu, renega a fé num bom governo do mundo por parte de um Deus justo, né? E aí ele descreve na sequência a teologia em Dostoiévski. Dostoiévski descreveu de modo certeiro os dois lados da teologia, o lado crente e o lado duvidante, na caracterização dos irmãos Karamazov, Alyosha e Ivan. Um se humilha, o outro se revolta. A história que Ivan conta para ilustrar a sua revolta contra Deus é repugnante. Um fazendeiro russo fez seus cães de caça perseguirem um menino até matá-lo e depois despedaçá-lo diante dos olhos da mãe. Que harmonia é essa em que existem tais infernos? Queixa-se Ivan e responde: haveria no mundo inteiro um ser que pudesse e devesse perdoar tal coisa? Não desejo a harmonia por amor ao mundo, não a desejo. Prefiro ficar com os sofrimentos não expiados. Não que eu não queira dar a Deus o seu direito, mas com toda a reverência devolvo-lhe o cartão de ingresso num mundo como este. A Deus eu acolho, compreenda isto, mas não aceito o mundo divino criado por ele. Não posso me decidir a reconhecê-lo. Ivan não levanta aí simplesmente a pergunta da Teodiceia que acusa a Deus
Por que Deus permite tal crime? Ou seja, aquele que é ateísta, o ateu, ele é ateu não porque ele não aceite a Deus, é porque ele não aceita as injustiças do mundo. Ele não consegue, num plano de teodiceia, né? A palavra teodiceia inventada por Leibniz, não nos esqueçamos disso, né? Ou seja, a justiça de Deus. Do que trata a teodiceia? Trata do problema do mal, de como conviver num mundo bom, supostamente harmonioso, criado por Deus, como conviver com o mal, com as injustiças, com as barbaridades, com o sofrimento, com a dor. Então, em última instância, se você pensar dessa maneira, o ateu, ele é um teólogo, porque ele já refletiu sobre Deus. Ele já refletiu sobre essas coisas. E quando eu me aventuro a ler Marx, Freud, Nietzsche, Feuerbach, né, Dawkins, seja lá quais outros ateus estão no horizonte, eu estou, na verdade, dialogando com gente, não é gente revoltada com Deus, é gente revoltada com as injustiças desse mundo, com os sistemas religiosos, com as narrativas que talvez tenham sido construídas de uma maneira insólita, né? Mais adiante ele diz assim, protestateísmo lá, teologia da cruz aqui, porque ele cita na sequência o irmão, né? São dois irmãos, um é ateu e o outro é crente. Um aceita o mundo do jeito que ele é e a divina providência de Deus, e o outro se revolta contra tudo isso. Protestateísmo lá, teologia da cruz aqui, revolta por causa dos sofrimentos não expiados lá, reconciliação universal mediante o Deus crucificado aqui. Dostoiévski representou a si próprio nos irmãos Karamazov desiguais. Ambos estão também dentro de todo teólogo verdadeiramente cristão. A revolta contra esse Deus que permite tanto sofrimento absurdo no seu mundo e a fé no crucificado que sofre com as vítimas e ora pelos assassinos. Quem nunca brigou com Deus como Jó não entende o grito de agonia do Cristo crucificado. Inversamente, quem não crê em Deus e na sua justiça, por fim não se revolta mais por causa dos sofrimentos não expiados neste mundo injusto, mas se habitua a eles. Em outras palavras, eu prefiro o revoltado que está pensando contra Deus do que aquele que aceitou passivamente os efeitos do pecado no mundo e fez aliança e se deixou, né, envolver por essas narrativas macabras e mortíferas. Quem faz aliança assim, faz aliança com o inimigo de Deus. Porque todo teólogo traz dentro do coração uma indignação contra as injustiças do mundo, mas tenta conciliar essas injustiças todas com a cruz de Cristo, que foi a representação mais fiel daquele que foi o grande injustiçado, né? Então, vocês querem ler teologia de verdade? Leiam Moltmann. Quer uma tradição reformada interessante? Leiam Moltmann, né? Leiam Moltmann, leiam outros teólogos. Eu acho maravilhosa essa passagem, é uma passagem assim que sempre eu volto a ler, porque me mostra exatamente que todo teólogo tem este compromisso, né? Um compromisso escatológico com o reino de Deus. Por isso é uma teologia da esperança. Por isso a gente faz teologia na esperança e a partir da esperança. Né? Esperança de um mundo melhor, esperança de vencer a dor, a esperança de lutar contra as injustiças, não ser mais um.
eu vou pegar meu diploma aqui no seminário e vou para uma igreja, num presbitério tal, na minha região, e vou chegar lá e vou tomar cafezinho, comer muito bolo na casa das irmãs. Né? Tá tudo errado. Se a gente não tiver uma noção ampla de reino de Deus, a gente vira serviçal do sistema, né? E aí tudo se perde. Perfeito? Então, fica a dica para vocês, né? O que é teologia? Reflitam a partir do pensamento de Jürgen Moltmann. Beleza? Alguma dúvida? Eu ia passar imediatamente para o outro texto aqui, porque senão não vai dar tempo. O texto do Rubem Alves. Alguma dúvida sobre isso? Para a gente fechar? Não? Então tá bom. Então vamos lá. O texto do Rubem Alves, intitulado Os Inimigos do Protestantismo, capítulo 7 da obra Protestantismo e Repressão, onde Rubem Alves define aquilo que ele chama de PRD, o protestantismo da reta doutrina. Não nos esqueçamos que o Rubem Alves, no final da década de 50, está saindo do SPS, muito influenciado pelo pensamento do Richard Shaw. Né? O Shaw esteve dando aulas em Campinas. Quem quiser maiores informações, 2 livros importantes. Um que é a biografia do Shaw, Surpreendido pela Graça, Memórias de um Teólogo, Estados Unidos, América Latina, Brasil, Richard Shaw. Tem um livro de um amigo meu, luterano, que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Arnaldo Ruff, Um Protestantismo Protestante, Missão e Revolução na Teologia de Richard Shaw. Tá? Uma obra também bastante interessante, que saiu pela editora Recriar. O Richard Shaw, eu vou ler aqui a página 133 dessa obra aqui, né? Surpreendido pela Graça, onde ele resgata um pouco da presença dele em Campinas. Ele diz assim: quando finalmente pude retornar ao Brasil, porque a partir dos anos 60 ele começa a ter problemas para ficar no Brasil e vai embora, por conta da ditadura, logicamente. Quando finalmente pude retornar ao Brasil, depois de 20 anos de exclusão, fui convidado a falar em vários seminários. Em certa ocasião, o professor Antônio Gouveia Mendonça, pastor da Igreja Presbiteriana Independente, né, escreveu o clássico Celeste por Vir, uma obra que todo, né, estudante de teologia, estudante do protestantismo no Brasil tem que ler. Decano de História do Protestantismo Brasileiro, apresentou-me dizendo que toda a teologia no Brasil estava dividida em 2 períodos, antes e depois de Shaw. Fiquei aturdido com tal declaração e ainda mais surpreso quando passei a ouvir de outras pessoas comentários similares. Assim, sinto-me compelido a fazer alguns comentários sobre a minha atividade como teólogo naquele tempo. Durante os anos nos quais o meu trabalho teológico esteve centrado no Seminário Presbiteriano do Sul, de 52 a 59, jamais me ocorreu que estivesse fazendo algo de tal âmbito. Todo o período de estudo em Princeton teve como foco uma redescoberta da essência e vitalidade da teologia reformada do século XVI e sua reinterpretação relacionada com a situação humana de hoje. Desta maneira, concebi que a tarefa teológica no Brasil, onde quer que fosse, seria tomar o que fora feito através dos séculos e descobrir sua relação com um novo tempo e lugar. Cria que os estudos bíblicos e teológicos dos chamados teólogos neo-ortodoxos na Europa haviam
dado uma grande contribuição ao recriar a riqueza dessa herança de fé para a nossa época. Ele está se referindo principalmente à obra, né, à escola, né, ortodoxa como um todo, mas principalmente a Barth. E Paul Lehmann, ao relacionar e recuperar toda a ação redentora de Deus na luta por uma transformação pessoal e social na história, fornecer as bases para um pleno desenvolvimento da teologia. No meu julgamento, a Igreja Presbiteriana do Brasil havia herdado e, em geral, adotado não a teologia da Reforma, porém um sistema rígido e racional de doutrinas desenvolvidas na Europa do século XVII. O que ele está dizendo é, a Igreja Presbiteriana do Brasil, na verdade, nunca voltou a Calvino. Ficou parada no puritanismo do século XVII. E tomou esse puritanismo como a verdadeira essência da teologia reformada. Mas estava convencido de que pelo menos uma nova geração de líderes da igreja teria percebido o contraste entre a esterilidade dessa religião da reta doutrina, como a denomina Rubem Alves, e a vitalidade criativa da redescoberta e reinterpretação da mais rica herança da reforma. Então, a mais rica herança da reforma estaria na neo-ortodoxia, na visão do Scholl, e não no puritanismo do século XVII. À medida que avançava nessa tarefa, me dei conta de que minha contribuição teológica não se ajustava muito dentro de tal perspectiva. E enquanto lutava para relacionar a teologia que havia aprendido com Paul Lehmann, o que Deus estava fazendo na história em face da realidade que vivia o Brasil, minha reflexão teológica tomava outro caráter. Durante os anos em Campinas, não me havia dado conta da importância deste fato, nem desenvolvido mais profundamente essa dimensão de minha evolução teológica, né? Ou seja, a teologia no Brasil passa pelo SPS. Existe uma teologia antes de Scholl e depois de Scholl. Existe uma teologia antes do SPS dos anos 50 e uma teologia depois dos anos 50, né? Porque é uma teologia que tem no Seminário de Campinas uma referência. E é por isso que a gente é tão acusado, né? Por isso que os caras o tempo todo têm a mania e a implicância de nos acusar de liberais, disso, daquilo, outro, enfim. Conhecer a própria história é fundamental, né? Por aqui passaram homens como Scholl, como Rubem Alves, né? Como João Dias, como Joás, né? Joás Dias de Araújo e tantos outros, né? Que procuraram fazer uma teologia que respondesse aos dilemas do Brasil, e não fosse simplesmente uma cópia barata, né, de um modelo norte-americano, né? Mas isso incomoda, as resistências vão aparecer e aparecer aos montes, né? Então, quando o Rubem Alves elenca nesse texto os inimigos do protestantismo, é dentro de um contexto bastante específico, mas eu ouso dizer que os inimigos continuam. Os inimigos reais e os imaginários, tá? E eu vou ler aqui parte do texto para vocês e depois a gente abre para debater. Os inimigos do protestantismo. O inimigo e o senso de identidade. Isso é fundamental. No Brasil, você define a sua identidade teológica não por você mesmo, mas em negação ao outro. Por isso há necessidade o tempo inteiro no Brasil de apontar o dedo para o outro e dizer o que o outro é. Esse é o mal da apologética, esse é o mal desses apologetas de botequim que a gente tem no Brasil. Porque eles aprenderam a fazer teologia assim, na base da acusação.
apontando o dedo para todo mundo. Porque é isso que define a identidade deles. Quando eles dizem, você é liberal, na verdade eles estão dizendo, eu sou um poço de ortodoxia. Então, quando eu aponto você como herege, que é assim que funciona na cabeça deles, né? A identidade deles é construída a partir daí. Agora, todo mundo que constrói a sua identidade a partir do negativo tem problemas. Tem sérios problemas. Você não constrói a partir dos seus valores, você constrói a partir da acusação em relação ao que o outro é. O que o outro é determina quão bonzinho eu sou. É uma teologia maniqueísta. Eu saio o tempo todo apontando o mal para posar de mocinho da história. Perverso, terrível, improdutivo, estéril. Essa é uma das marcas da teologia do nosso tempo. Ao definir as coisas vivas, Hegel observou: suas características devem ser derivadas das armas de ataque e defesa, com as quais estas coisas se preservam das outras coisas particulares. Sei quem sou quando sei contra quem me oponho. Ao me afirmar, estou implicitamente negando tudo aquilo que me nega e que me ameaça de dissolução. Identidade pressupõe conflito. E, inversamente, conflito cria identidade. Compreende-se, portanto, que as situações de perigo tendem a produzir coesão social. Face a um desastre natural ou uma ameaça política externa, os inimigos se dão as mãos, ainda que por meio de coligações políticas provisórias para enfrentar o inimigo comum. A guerra produz muito mais sentido de unidade nacional que a paz. É mais fácil convencer uma nação a fazer pesados sacrifícios para a destruição de um inimigo comum que convencê-la a construir um mundo de paz, onde não haja inimigos. Na guerra, os inimigos internos marcham juntos sob uma mesma cadência. Depois da vitória, cessa a marcha. Cada um se recolhe ao seu mundo privado. Constroem-se cercas e barricadas contra aqueles que eram dantes companheiros de trincheira. Os aliados se metamorfoseiam em inimigos. Esta é a razão, porque as minorias oprimidas têm um poder de afirmar a sua identidade que seus perseguidores frequentemente não possuem. Encontramos aqui a razão social para os rituais militares em tempos de paz. As liturgias e mitologias da guerra têm o poder de recriar na paz a atmosfera da guerra. Ou seja, você precisa o tempo todo alimentar o inimigo. O tempo inteiro você precisa alimentar o inimigo, deixá-lo sempre com uma face horrorosa, feia. Acentuar isso, mesmo em tempos de paz. E no Brasil, tanto na política quanto dentro da igreja, existem dois inimigos que passam por esse fenômeno. No âmbito da política, é o tal comunismo. Eu já disse aqui a vocês que eu fui obrigado uma vez a ouvir que no Brasil nós tivemos um governo comunista do PT. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que essa pessoa pense dessa maneira, porque é uma ignorância plena, completa. Nunca leu um livro de sociologia para ter uma ideia de como se implanta um regime comunista, né? Não tem a menor noção da realidade. Não tem noção do que é democracia, do que é esquerda, do que é direita, do que é socialismo, do que é social-democracia, do que é comunismo. Não tem a menor noção, né? Mas eu sei que essa pessoa foi vitimada por uma narrativa que acentua esse inimigo que deve ser combatido. Então, qualquer coisa que não concorde com aquela visão de mundo é comunista. E dentro da igreja, esse fenômeno é o liberalismo. Qualquer coisa que não concorde com aquela visão de mundo adotada por aquele segmento é liberal. E liberal ganha uma carreira de sentidos nos mais variados lugares. Nós, pelo menos protestantes históricos,
sabemos o que é o chamado liberalismo teológico, pelo menos imaginamos saber, né? A gente recebe muita gente da Assembleia de Deus em São Paulo, no curso de teologia do Mackenzie. Quando eu começo a falar sobre isso, na cabeça de um assembleiano, liberal para ele é o cara que toma cerveja, é o cara que toma vinho, é o cara que vai ao cinema. Não, eu sou contra o liberalismo. O que você está chamando de liberalismo? Não, ser liberal é isso. Quer dizer, piorou. A gente achava que os protestantes históricos no Brasil não sabiam direito o que era o liberalismo teológico. Os evangélicos no Brasil confundem o que é liberalismo. Acham que liberal é, né, ser liberal em usos e costumes. Não, isso é liberalismo teológico. É o cara tomar uma cerveja, né? É o cara ir ao cinema, é o cara gostar de futebol, né? Então tem umas coisas assim, né? Então, a mitologia da guerra em tempos de paz, a liturgia da guerra em tempos de paz. Em tempos de paz, os caras acentuam essa atmosfera do inimigo, da guerra, do confronto, né? Porque eles constroem a identidade deles a partir da negação do outro. Elas ressuscitam inimigos mortos e chamam à vida os inimigos possíveis. Tais rituais exorcizam a paz, e ao fazer isto contribuem para a coesão social. Não é paz que eles querem conflito. Porque o conflito dá a eles uma identidade que eles não são capazes de construir por si só, porque são espíritos atormentados, né? É gente que está preocupada com, né, o que o outro está pensando, o que o outro está fazendo, eles não se preocupam com eles mesmos, né? Na verdade, são vidas, assim, muito dignas de pena. São pessoas que estão gastando a existência num combate, às vezes, contra inimigos que são moinhos de vento, né? O PRD, o protestantismo da reta doutrina, tem uma visão muito clara dos seus inimigos. E a definição dos seus inimigos é parte de sua maneira de se compreender a si mesmo. Na sequência, ele diz assim: o primeiro ato de ataque ao inimigo é defini-lo como inimigo. Pela definição do inimigo, uma comunidade aponta para aquele a quem se deve temer, aquele de quem se deve fugir. O inimigo é aquele que deseja a minha perdição. Inimigo é aquele com quem não se pode nem dialogar e nem cooperar. No diálogo, os participantes se definem como companheiros numa busca comum. A cooperação, igualmente, exige que os que nela participam se entendam como amigos comprometidos numa mesma tarefa. O diálogo e a cooperação, portanto, implicam uma dissolução das definições de quem é o inimigo. Numa situação de diálogo ou cooperação, o inimigo deve ser alguém exterior a ela, mas nunca um daqueles que nela participam. Ora, será que as redefinições são funcionais quando está em jogo a identidade da comunidade, né? E aí ele vai mostrando aqui como que o inimigo precisa ser o tempo todo preservado como inimigo. O inimigo deve ser preservado como inimigo a todo custo. As tentativas para se redefinir o inimigo no interior de uma comunidade são, então, equivalentes à traição e à subversão. Esta é a razão porque a Inquisição sempre afirmou que só negam a existência das bruxas aqueles que secretamente estão ligados à bruxaria. É bruxaria negar a bruxaria. É heresia negar a heresia. Né? Os caras olham para a gente e dizem assim: vocês são todos liberais. Não sou liberal. Tá vendo? É liberal porque está dizendo que não é liberal. Mesmo que você negue, ele já tem uma definição a seu respeito, né? É assim. Eu descansei muito cedo dessas coisas todas, porque eu digo que eu fico a gosto do freguês. O freguês me enxerga do jeito que ele quiser.
Eu sou responsável só por aquilo que eu falo, não por aquilo que as pessoas entendem a respeito do que eu falo, né? Então, cada um tire a conclusão que quiser, né? Minha identidade não está nas mãos de ninguém e, ao mesmo tempo, está nas mãos de todo mundo. Cada um faça o que bem entender com ela. Por quê? Porque eu sei quem sou, né? Agora, é aquilo, fica a critério de cada um achar o que bem entender, né? O que bem entender. Então, né, fica a gosto do freguês, a gosto do cliente. E aí os caras vão chamar de tudo, né? É liberal, é conservador, é de esquerda, é de centro. E aí depende muito do gosto do freguês, daquilo do mundo que ele tem, né, na cabeça. É comunista, né, e assim vai. Então, fica a critério de cada um, né? O importante é a gente saber quem a gente é, né? E, portanto, quando, né, a gente olha para o protestantismo no Brasil, o protestantismo foi cultivando alguns inimigos, sejam eles reais ou sejam eles simplesmente inimigos imaginários, porque o protestantismo criou a sua identidade assim no Brasil. Estas observações são necessárias para se compreender o que ocorreu com aqueles que, durante os últimos 20 anos da história do protestantismo, que analisamos, tentaram subverter as suas definições do inimigo. Mas antes de indicar o que aconteceu, temos de nos perguntar: quais são os inimigos do protestantismo? Em oposição a quem define ele a sua razão de ser, sua missão, sua identidade, sua essência? Basta para isto que façamos uma análise interna do universo protestante que examinamos. Ele se constrói sobre alguns pilares básicos. Inimigos necessariamente serão aqueles que ou negarão ou relativizarão os absolutos sobre que se assenta a sua visão de mundo. E aí, na sequência, ele apresenta, então, quem são estes inimigos do protestantismo no Brasil, né? Quando eu era estudante do seminário de Campinas, o Salum, que havia estudado com Rubem Alves, eles tinham um ano de diferença, mas eram contemporâneos. O Salum, quando a gente chegava no quarto ano, ele pedia para a gente trazer o Rubem Alves para falar numa aula. E o Salum havia seguido uma direção completamente oposta à do Rubem Alves. E interessante que na época de seminário, dizem os contemporâneos que era inverso. Quem lia muito Barth no seminário foi a vida toda apaixonada por Barth, apesar de promover críticas intensas a ele em alguns momentos, mas nunca deixou de estudar Barth, foi o Salum. O Salum era, na época de seminário, o liberal. E o Rubem Alves era o pietista. Ele era o fundamentalista. Né? Cometendo aqui uma impropriedade de associar esses dois conceitos. Mas dentro do universo que nós estamos, isso é possível, porque vocês estão entendendo o que eu estou falando. O tempo passa e o Rubem Alves vai para uma outra direção e o Salum vem para uma outra direção, mas eles continuaram amigos a vida toda, né? Chegava no quarto ano, ele pedia para as pessoas irem, né, atrás do Rubem Alves e trazer o Rubem Alves para falar numa aula. Porque naquela época a gente tinha uma disciplina chamada Teologia Contemporânea, e a gente estudava todos esses autores, né? Hoje vocês não estudam mais. Na época nós estudávamos Barth, Bultmann, Tillich, quem dava era o Salum,
né? Pannenberg, Moltmann. Quando chegava na época do Moltmann, ele pedia para a gente ir atrás do Rubem Alves, para o Rubem Alves vir e falar sobre a teologia da esperança humana. E eu fui incumbido de ir até a casa do Rubem Alves, né? No fundo ali, onde está o Mackenzie hoje. E aí eu bati na porta e coisa e tal, para fazer o convite para ele. Ele saiu, atendeu, né? Se comprometeu aí e foi, né? Só que chegando lá, ele falava o que ele queria, né? Ou seja, a teologia da esperança humana, de fato, né, ficou de lado. Mas isso criou um certo vínculo, né? Uma vez eu estava embaixo ali do museu, que antigamente a entrada do seminário eram os fundos, né? Não era onde é hoje. Então, ficava do lado do museu ali a entrada do seminário. A gente entrava pelo seminário por ali. E eu estava ali esperando com a bola, né? Esperando o pessoal descer. Já era casado, morava ali no prédio dos casados. Dava 4h30, 5 horas, era o futebol sagrado, né? De todo dia. E tava lá com a bola e coisa e tal, esperando o pessoal descer do Raquel. E aí passa o Rubem Alves. Tava eu e um colega assim, e aí o Rubem Alves fala assim: vocês são os guardiões do paraíso? E aí ele entrou para conversar. E aí nós ficamos conversando e coisa e tal. E ele virava e mexia, ele mostrava a dor que ele tinha, né? Ao mesmo tempo, o respeito que ele tinha com aquela casa. Prova disso é que ele nunca conseguiu se afastar completamente dali, né? Ele morou a vida toda nos fundos do seminário. E ao mesmo tempo, uma certa ojeriza, né? Por conta do que fizeram com ele. Ele dizia assim: eu, quando voltei dos Estados Unidos com doutorado na mão, eu não era chamado nessa casa nem para fazer oração silenciosa, só para vocês terem uma ideia. Portanto, isso deixou sequelas. Eu poderia ter dado uma contribuição maior e coisa e tal. Ele já estava afastado da igreja, mas nunca houve, por parte, né, da igreja, uma tentativa de fato, né, de se reaproximar, ou né, sempre com essa coisa, sempre criticando, sempre apontando o dedo, né? Ou seja, se não está entre nós, nunca foi dos nossos, né? E aí a IPB perdeu muitos cérebros, né? A partir dos anos 60 no Brasil, por conta do protestantismo da reta doutrina. Mas essa dor toda fez com que o Rubem Alves refletisse a respeito, né? E escrevesse a respeito. Então, quando ele fala a respeito dos inimigos do protestantismo, aliás, ele sempre foi acusado disso, né? Falavam para ele assim: Rubão, você escreveu sobre protestantismo e repressão, mas você só fala da igreja presbiteriana. Ele fala: mas é o protestantismo que eu conheci. Não estou falando de todos os protestantes, mas do protestantismo que eu conheci, que eu vivi a partir de Campinas, a partir das minhas relações com a IPB. E esse protestantismo da reta doutrina, descrito pelo Rubem Alves, tem como inimigos, ele começa a descrever isso na página 242, 4 inimigos muito claros, né? Eu não vou esmiuçá-los aqui, porque não vai dar tempo, eu espero que vocês tenham lido, né, todo ele, mas eu vou ler essa parte aqui, que é um resumo, página 242. O primeiro dos seus inimigos é a Igreja Católica. Tal como definida pelo PRD, ela nega a fórmula protestante de salvação, a teoria protestante do conhecimento e a ética protestante. E aí, quando ele está descrevendo a Igreja Católica, ele diz assim: mesmo que a Igreja Católica tenha passado pelo Concílio Vaticano II e se aproximado muito daquilo que seria um cristianismo digno de ser reconhecido como autêntico pelos protestantes, os protestantes, mesmo assim, enxergam a Igreja Católica como uma instituição com a qual
não se pode dialogar em hipótese nenhuma, né? Segundo lugar, o seu segundo inimigo se encontra no modernismo ou liberalismo teológico, que nega a possibilidade de um conhecimento absoluto. Ele rejeita que a fé possa se constituir numa cosmovisão. Note-se que nesse discurso, o liberalismo nada tem a ver com a ideologia liberal, né? Ideologia liberal no campo da economia, no campo da política. O liberalismo teológico, ele acaba sendo atacado no Brasil porque ele acaba servindo como um escudo para todos aqueles que não pensam iguais aos fundamentalistas. Porque o protestantismo da reta doutrina nada mais é do que o fundamentalismo explícito, né? Então, se você não pensa, se você não é imagem e semelhança do fundamentalista, ele automaticamente vai te acusar de liberal, né? E esse suposto liberalismo envolve tudo, né? Por isso que os fundamentalistas gostam de chamar Barth, Bultmann, Moltmann, Tillich de liberais, sendo que eles são representantes de uma neo-ortodoxia, né? E na medida em que você elege quem são os inimigos, você também elege quem são os amigos, os heróis a serem construídos. Por isso que Kuyper foi alçado a um posto de referência. Você omite toda a teologia do século XX, você não estuda mais a teologia do século XX nos seminários, e você diz que os grandes teólogos do século XX são todos aqueles ligados à tradição, né, do seminário de Westminster, nos Estados Unidos. Então, quem são esses caras? Cornelius Van Til, sei lá, Kuyper é uma referência o tempo todo, Bavinck o tempo todo, Schaeffer, o grande filósofo Schaeffer. Você fala, meu Deus do céu, né? E aí, alguns escapam dessa tendência, né? E aí são mais práticos, assim, não são necessariamente fundamentalistas, né? Não vejo Piper nesse nível, por exemplo. Mas não é aquele teólogo que você possa dizer, bom, estudei teologia com um clássico, não. É alguém que está deixando sua marca na história, mas ainda, né, não rotula, não figura, né, entre esses grandes teólogos. Então, em detrimento dos grandes teólogos, né, do século XX, você vai colocando no panteão outros teólogos, publicando as obras desses caras, e o tempo todo exaltando esses caras, né? E as editoras no Brasil, todas aparelhadas pelo fundamentalismo, grande parte delas, né? Então, não se estuda de fato teologia, se estuda uma teologia devocional, aplicada ali ao fazer da igreja, mas sem muita profundidade, como por exemplo, Moltmann imaginava, né? Então fica uma coisa assim bastante estranha. O terceiro inimigo também é aquele que nega a moralidade própria da salvação, substituindo a moralidade da disciplina e da repressão por uma outra moralidade, o mundanismo, né? Ele vai mostrando que, por exemplo, para manter os jovens afastados do mundo, foram criados salões, né, sociais dentro das igrejas nos anos 50, nos anos 60. Então, para evitar que os jovens saiam para os cinemas e coisa e tal, né? Então, você traz para o Brasil os acampamentos de jovens, você traz para o Brasil esses salões dentro da igreja, e ali você tem ping-pong, tem jogos de salão, né? E vai criando ali um espaço para não permitir que o jovem, né, se envolva com as coisas do mundo. A pergunta é possível
né? É possível. Tem funcionado? Não seria mais interessante a gente preparar esses jovens teologicamente para enfrentarem a dureza da vida real do que tentar criar um espaço de refúgio, isolando-os de um contato que inevitavelmente eles vão ter? Não é melhor eles estarem preparados do que alienados? Né? Quarto lugar, e finalmente, inimigo é aquele que rouba a mensagem do evangelho, rouba da mensagem do evangelho a sua dimensão eterna, transformando-o num mero programa de transformação social do mundo. O chamado evangelho social. O evangelho social, só para vocês terem uma ideia, ele figura como um inimigo a ser combatido, mas ninguém no Brasil, quase ninguém no Brasil, tinha lido a obra do Walter Rauschenbusch. Só para vocês terem uma ideia, essa obra do Walter Rauschenbusch figura no horizonte, né, dos fundamentalistas há muito tempo. Há muito tempo. Eles acham que foi esse cara aqui que, na verdade, foi o responsável por desvirtuar os interesses da igreja das coisas eternas. Porque ele fala de um evangelho social. Por isso que tem muito fundamentalista que não gosta nem de dar cesta básica na sua igreja, porque isso é coisa de comunista. Tá? Não se faz obra social. Isso é coisa de comunista. Isso é coisa de evangelho social. Só que eu quero informá-los que essa obra do Walter Rauschenbusch foi publicada no Brasil em 2019. Ou seja, ela não existia em português. Ninguém lia isso aqui. E mesmo assim, isso aqui era inimigo. Como que pode? Pode. Num Brasil com uma teologia fundamentalista que precisa se afirmar a partir da identidade do outro, pode, né? E aí, então, aparecem alguns gênios da raça achando que teologia da missão integral é a mesma coisa que teologia da libertação. O cara que diz isso não sabe nem o que é teologia da missão integral, nem teologia da libertação. Não sabe nada. Não sabe nada. Absolutamente nada. O próprio Scholl não é ligado à teologia da libertação, o Scholl é ligado à teologia da revolução. É outra coisa. É outra coisa. Mas os caras misturam tudo, fazem uma paçoca só, porque é mais fácil, né? Você junta tudo num pacote só, cria um discurso de medo, tá vendo? Ó, esse aqui é o inimigo, ó, tá vendo? Ele tem chifrinho, ele tem rabinho, ele tem tridente. Então vamos combater isso aqui. Você junta tudo, faz um Frankenstein, dá um nome para ele e aí o tempo todo. Isso faz com que você não tenha que explicar absolutamente nada, as diferenças, as características, as teorias, quem é, quem não é, se tem obra, se não tem, no que diverge, no que há conciliações, no que há aproximações, no que há distanciamentos, né? Que isso dá trabalho. Esse pessoal não quer trabalho, esse pessoal quer simplesmente, em nome da reta doutrina, eles querem malhar quem não pensa como eles, né? Então, assim, é muito sério isso. Muito, muito, né? Muito sério. Então, eu diria a vocês que lessem, né? Leiam o texto do Rubem Alves. É um texto da década de 70, onde ele reflete sobre os 20 anos anteriores, né? Retrocedendo até a década de 50, momento em que ele começa a fazer teologia no SPS. Mas eu diria a vocês que pouca coisa mudou, viu? Pouca coisa mudou. Acho que vale a pena a gente fazer uma leitura crítica. Quando ele veio na minha turma, em 1999, dar aquela aula, eu tinha conseguido esse texto aqui que eu
passei para vocês, eu tinha um exemplar que, na época, quem tinha publicado esse texto era a editora Ática. E eu tinha conseguido esse texto num sebo da Unicamp. E eu levei esse texto para ele, né? Para ele autografar. Ele autografou e disse assim para mim, falou, olha, eu vou autografar, mas eu não acredito em mais nada do que eu escrevi aí, né? Aí eu virei para ele e falei, mas não tem problema, né? Na verdade, a partir do momento que o texto sai da sua mão, ele não é seu mais, né? Aí ele deu risada, ele falou, você tem razão, é isso mesmo. Então, é por aí. Então, agora o texto é nosso, é patrimônio, né, da teologia brasileira. Ele falou, mas você tem razão, você tem razão. E aí, né, olhando para essa situação, a gente percebe que a gente tem um patrimônio nas mãos para refletir, para a gente olhar e perceber que a gente tem uma história. E vocês fazem parte dessa história, né? Vocês estão num seminário que tem uma história de vida, produziu gente, criou inimigos, produziu gente pensante, gente capaz de refletir sobre a realidade brasileira, e ao mesmo tempo acabaram perseguidos por conta disso, né? Mas fazendo justiça ao nome dessa casa, é uma casa de profetas, né? E profeta geralmente passa por essas dificuldades todas. Tá bom? Alguma dúvida? Nenhuma? Então tá bom. Então, gente, eu vou fazer a chamada agora. Ficamos combinados assim, então. A gente se encontra, quer dizer, eu vou postar na quinta-feira, né, a prova. A gente não precisa se encontrar na sexta-feira, aqui, dia 18. Eu, hoje ainda, também crio uma aba para vocês depositarem, né, a resenha. Serão 4 notas. A primeira prova, mais aquele trabalho que vocês já depositaram, que eu vou corrigir ao longo da semana e lançar as notas. Então, aqueles 2 trabalhos geram uma nota, né? E mais 2 trabalhos, a resenha de hoje e a prova da semana que vem. Então, soma, divide por 2. Então, a primeira dupla de instrumentos avaliativos, uma nota. A segunda dupla de instrumentos avaliativos, né? A segunda nota. Todos os trabalhos valem 10, vocês podem dividir por 4, ou se quiserem 2 instrumentos, divide por 2, enfim. Fica a critério de vocês. Beleza? E assim, então, nós encerramos aqui a nossa... E aí talvez a gente volte dia 25, né, para fechar, e aqueles que tiverem problemas vão ter que fazer a recuperação, enfim. Beleza? Dúvidas? Leiam esses textos, porque a prova vai estar muito centrada, né, no que a gente viu nesses últimos tempos aí, né, a respeito de Barth, a respeito de Kuyper, a respeito de Moltmann, a respeito do Rubem Alves, que a gente viu nas últimas aulas. Beleza? Então tá bom. Então, vou fazer a chamada aqui. Vamos lá. Como eu não estou vendo, peço que vocês... Alexandre. Presente. Alan. Presente. Arthur. Arthur? Não.
Entendi. Átila. Presente, professor. Bruno. Presente. Charles. Presente. Diogo. Presente. Éder. Guilherme. Guilherme. Tá aí o Guilherme? O nome, mas além do espírito, fisicamente ele se encontra? Guilherme, manifeste-se, por favor. Acho que se o senhor falar mais alto, ele pode acordar, professor. Então, Ai, Jesus amado. Alguém dá um berro aí para ele, vocês que se conhecem a hora do sono dele. Guilherme! Tá bom. Horácio. Presente, professor. Jefferson. Presente. Júlio. presente. Leandro. Presente. Lucas. Mendes. Presente, sou. Lucas Otávio. Presente. Marcelo Gonçalves. Presente, professor. Michel. Presente. Nisvaldo. Presente. Osvaldo. Presente. Paulo César. Presente, professor. Paulo Henrique. Presente. Paulo Ricardo. O professor, ele tá presente aqui, tô vendo a carinha feia dele, mas ele tá sem microfone, ele avisou no chat aqui. Tá. Renan Canelhas. Presente. Renato de Moraes. Renato está presente. Robson. Presente. Sérgio Dias. Presente. Tiago Dan. Presente. Valdemir. Valdemir, presente. Vitor. Respondeu no chat presente também, o Vitor. Presente. Gerson Moraes. Presente. A net do Guilherme caiu, professor. Aí voltou. Voltou. Guilherme. Tá sem áudio, ele falou. Oh, Jesus amado. Ei, Que coisa, Oi, hein? Guilherme. A 18 voz de meses, sono ainda, cara. professor. Tá com voz de sono ainda. Ô, Guilherme. Aí. No chat, se manifestou no chat. Deu sinal de vida? Ah, diga! Digo! Digo! Digo sim! Não, não vou dizer nada, não, porque não vai adiantar. Só hora. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Tá bom. Gente, então fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Boa semana. Se cuidem. Gerson, Oi. você faltou me chamar.
Ah, não, mas eu dei presença aqui. Ah, tá. É que Marco tá aqui. Fica tranquilo. Falou, desculpa. Beleza? Não, tranquilo. Beleza. Gente, então, fiquem com Deus aí. Boa semana. Vamos ver se a gente